coisas que o Senhor pediu. Amém. E isso tudo é através dessas pessoas, como pastor, abençoadas e ungidas por Ele. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, são os momentos em que nós não temos nada, é que a nossa fé é ativada. Já reparou? Quando existe a escassez de alguma coisa, a nossa fé é que descobrimos que temos que ter fé. Quando as coisas fogem da nossa mão, fogem da nossa capacidade de resolução, de resolver, aí descobre-se que temos fé, temos que ter fé. Não é isso? A última coisa, interessante, a última coisa que a fé ela precisa é da sua inteligência. Na escola, na faculdade, o que é passado para nós, seu Zeca, é que nós precisamos aprender para depois crer, acreditar naquilo. A Bíblia não. A Bíblia, primeiro eu preciso crer para depois Ver. para depois Ver. entender. Primeiro eu preciso crer para depois entender. Amém? E Hebreus 11, versículo 1, vamos ler? Hebreus 11 diz o seguinte, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a fé, nós precisamos exercer fé. Todo dia nós somos postos à prova da fé, não é isso? E o autor do livro de Hebreus, ele vai dizer que, ora, a fé é o que? É o firme fundamento. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova e a convicção dos fatos que não se veem. Vamos ler aqui, ora, a fé é a certeza de que haveremos. Tira da King James aí, põe a NVI. Vamos meditar aqui pela NVI, que a minha tradução fica mais fácil. Não, tá King James. Não, tá NVI. Tá King James. Aqui, ó. Ah, tá. Amém? Então, aqui, ó, preste atenção enquanto ela coloca ali. Ora, a fé, ela é o firme fundamento ou alicerce. A Bíblia, quando fala de fundamento, no grego significa o seguinte: pôr alguma coisa sobre. Quando eu ponho alguma coisa sobre, ou então quando eu reivindico algo, isso é o fundamento. Então falo que ora, a fé é o firme fundamento. E quando eu penso em fundamento, irmãos, eu penso em construção, irmã Laide. Eu penso o seguinte: ora, se a palavra fundamento ela significa eu colocar algo sobre, eu quero construir, por exemplo, um edifício, eu preciso fazer primeiramente um fundamento, um alicerce. Amém? Para a construção dessa casa, desse edifício, desse prédio. E quando eu penso em fundamento, quando eu penso em alicerce, eu penso em três coisas. A primeira coisa que um bom fundamento precisa chama-se apoio. Eu preciso ter um bom apoio, porque não adianta, irmãos, eu chegar e ter toneladas de concreto, ferros grossos, mas se eu fizer aquele fundamento num terreno alagadiço, quando eu construir, vai tudo de quê? Desmoronar. Amém?
E aí, Jesus ele dá um exemplo. Ele tem uma parábola que ele fala o seguinte: que dois homens, cada um constrói o que? Uma casa. Cada homem, aqui eu posso até conjecturar, cada um sabia construir a casa. A Bíblia não fala que um tinha mais qualidade do que outro, mais capacidade do que o outro. O que Jesus estava falando aqui, que eles tinham uma capacidade, vamos dizer assim, iguais, a quantidade de material igual para construir aquela casa. Só que é o seguinte, abre lá em Mateus 7, a partir do versículo 24. Tudo igual, irmão. Tudo igual, irmão. Só que, o que acontece? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui, ele chama aqui de prudente. Um homem prudente, ele construiu ele tem o seu alicerce em cima da rocha. Em cima da rocha, ok? E aí, no versículo 25 vai dizer o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Vieram os problemas, vieram as dificuldades, vieram a falta de dinheiro, vieram as enfermidades, vieram os ventos, irmão. E aí o que acontece? Bateu naquela casa e a casa desabou? Não, ela permaneceu. Deram contra aquela casa e ela não caiu, ela não foi abalada, porque tinha os seus alicerce, tinha os seus fundamentos na rocha. Ele tinha os seus fundamentos na rocha. Passa o 26. E aí, o outro homem, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o que? Um insensato, aquele que age de modo inconsequente. O insensato é isso, que o que é um insano, é um irresponsável, um sem juízo. Ele é como um homem insensato que o que? Construiu a sua casa sobre a areia. Ele botou a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce na areia. E aí a Bíblia é interessante. Aquilo que aconteceu com o primeiro homem, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A mesma coisa que acontece, às vezes a gente reclama: por que isso está acontecendo comigo? Não acontece com o ímpio, não acontece com aquele que não tem. Acontece. Como o irmão Zé falou, o sol vem para todos. Então a tempestade, a chuva vem para todos, o vento só está para todos. E aí deram contra aquela casa, e aqui que aconteceu? Ela caiu. Caiu por quê? Foi grande a sua queda. Só até aqui. Por quê? Porque o seu fundamento estava aqui no apoio errado. E isso muitas das vezes acontece conosco. E eu te faço uma pergunta nessa noite: qual tem sido o seu apoio? A areia ou a rocha? O seu apoio está na sua experiência de vida? É areia. O seu apoio está o que? Na sua saúde, para ter condições de trabalho? Areia. O seu apoio está o que? No seu marido, no seu esposo? Areia. Está na sua esposa? Areia. O seu apoio está onde? Nos seus filhos? Areia. Areia. O nosso apoio, o teu apoio precisa estar na rocha. Na rocha que é Cristo. O seu apoio, o nosso apoio, irmão Zeca, precisa estar na rocha. Quando eu penso na rocha, a rocha tem 3 funções maravilhosas. A primeira função da rocha, que ela conserva a água.
Deus, Ele faz as coisas, irmãos. Deus, Ele é um maestro, é um inteligente, é um ser maravilhoso. Ele vai, o povo no deserto precisando de água. Ele vai, Moisés bate na rocha. Deus supriu o povo com a água, tirando água da rocha. Então, quando você está apoiado na rocha, a água é o primeiro alimento, é o principal de um homem, de um ser humano, de um animal. Todos nós precisamos de água. E o interessante é que a rocha, ela esconde água. E aí ela faz surgir de um lugar que a gente nem espera, chamado, sabe de quê? Fonte. Ai. Ela esconde a água e ela aparece no lugar que a gente menos espera, seu Zé. Isso é chamado de quê? De nascente, de fonte. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa cachoeira. Às vezes eu fico olhando aquela água, a água não acaba. A água não acaba. Que coisa maravilhosa. É esse o teu apoio, é esse o teu apoio, o nosso apoio. Você precisa, voltando, ora, a fé é o que? É o firme fundamento. E você precisa estar apoiado na rocha. A segunda coisa é que, quando eu penso em rocha, eu penso, sabe em quê? Em abrigo. A rocha é um abrigo. Quando o rei Saul estava perseguindo Davi, ele fez o quê? Ele se escondeu dentro de um buraco de uma rocha chamada de caverna de Adulão. Então a rocha, ela serve de abrigo. Você entra lá, abrigo de quê? Abrigo de chuva. Tu faz uma fogueira lá dentro, não entra animal. Então a rocha é um lugar que nos abriga também. Amém? Amém. Fonte inesgotável e lugar de abrigo. E a terceira coisa que a rocha ela representa para mim e para você é um lugar de fortaleza, de segurança. Existiam alguns povos que eles eram espertos. Eles faziam fortalezas, faziam a sua cidade em cima da rocha. E dali, quando vem o inimigo, meu amigo, não adianta tacar pedra na rocha, quebra uma rocha para tu ver. Fortaleza. E aí a gente vê, né? Deuteronômio 32:4, ele vai dizer o seguinte: aleluia. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deuteronômio 32:4. Não é 2:4 não. 32. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é. Segundo Samuel também vai dizer o seguinte, segundo o livro de Samuel 22:2. Vai dizer o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, 3. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio. Aí. O meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e meu água, abrigo e fortaleza. Vai continuar na areia ou você vai ficar na rocha? Vai continuar confiando no teu salário? Eu vejo lá no meu emprego, irmãos, um montão de gente sucumbindo porque tinha o seu apoio na empresa, no salário, e agora o que acontece? A empresa está mudando, então
Aquela segurança que tinha, não tem. Várias pessoas estão sucumbindo, várias pessoas, vários funcionários estão ficando preocupados. Por quê? Porque o seu apoio está na areia. E quando tu constrói, bate o vento, desmorona, cai. Isaías 26:4. Olha o que diz aqui Isaías 26:4. Confie para sempre no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, ele ainda repete, somente o Senhor é a rocha eterna. Voltando lá para Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento. Ok? Então a gente falou que a primeira coisa importante para o fundamento é o apoio, não é isso? A segunda coisa importante para você colocar algo em cima desse fundamento se chama pressão. Você vai colocar o que? Peso em cima desse fundamento. Amém, irmãos? Amém. Então, o que acontece? Esse fundamento ele precisa aguentar todo o peso que vai ser posto em cima dele. Muitas pessoas hoje não estão aguentando pressão. Não aguenta a pressão. Por quê? Porque estão canalizando, estão querendo levar por si só, achando que são fortes. E Jesus ele fala o seguinte, irmãos, fala assim: vinde a mim, todos aqueles que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Quando ele fala sobrecarregado, ele fala, é um peso insuportável, é um peso maior do que eu posso carregar. As pessoas não entendem que Jesus ele quer levar esse peso e acaba levando o peso e ficando cansado. E aí ele chega e fala, olha só, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é jugo? Irmãos, jugo é uma madeira horizontal. Muitos falam que Jesus ele levou aquela parte da cruz ali, o jugo. O jugo era colocado no animal para arar. Por isso que a Bíblia fala o quê? De jugo desigual. Por que jugo desigual? Porque ele pegava essa madeira horizontal, irmã Laíde, e botava com dois animais. Só que pegava um animal fortão, um boi forte, e um outro merrequinha, pequeno. Pô, o boi grandão vai cansar rapidinho, porque ele está levando o peso, está levando o jugo e ainda está levando o outro. Então, às vezes a Bíblia fala o jugo desigual. Às vezes a gente até entra em jugo desigual, casa errado, faz amizade errado, jugo desigual. Abre empresa com pessoas que não é, seu Zé, irmão Zé. Fazem aliança com pessoas erradas, jugo desigual. Então o jugo era essa madeira. E Jesus ele fala, olha só, tomai sobre vós o meu jugo, que é o que? Suave. Nós queremos levar o peso, a carga, irmãos. Não leve o peso, porque você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Pega o fardo do Senhor. E deixa eu te falar aqui, muitos ficam levando até fardos de filho. Se liga. Você não tem que ficar levando. Você pode ajudar filho, o que for, pai, mãe, mas o fardo é deles, não é seu. Você não tem que levar fardo de ninguém. Eu não tenho que levar fardo de ninguém. Ajudar, até ajuda. Se precisa, se você tem lá um pai, uma mãe idoso, idosa, vai lá, quer comprar, ajuda. Agora, fardo não. Fardo não. É por isso que tem muita gente cansada e não aguenta a pressão. Ora, a fé é o firme fundamento. E o fundamento precisa o que? Aguentar a pressão. Se você não está aguentando a pressão, é porque o
teu fundamento está sendo construído errado. Está na areia, não está na rocha, não está em Cristo. E a terceira coisa para um firme fundamento, primeiro, vamos lá, irmãos. Primeiro é o que? Apoio. O segundo, pressão. O terceiro, equilíbrio. Muitos pedreiros, eles não gostam de usar aquele prumo, não gostam de usar o nível, e aí acaba fazendo um negócio torto. E aí o que acontece? Quando você faz uma construção lá meia torta, sabe? A primeira coisa que acontece quando você faz a estrutura, as paredes, começam a vir rachadura. Começa a vir rachadura. E começa pequena, irmãos. Começa pequeno. Daqui a pouco começa a ficar grande. Daqui a pouco vai começar a desmoronar. Por quê? Por causa da falta de equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a posição de que? Estável de um corpo. Posição estável, não instável. O equilíbrio, não é quando o cara vai, começa, está desequilibrando. Não, equilíbrio, posição estável de um corpo. Não é oscilar quando vem os problemas. A gente oscila muito quando vem os ventos. Fica oscilando. Desequilíbrio. Pessoas desequilibradas. Hoje a gente vê até na igreja pessoas desequilibradas, uma xingando outra, uma ofendendo outra. Pessoas desequilibradas emocionalmente, mentalmente. Precisamos estar fundamentados, firme fundamento, equilíbrio. E só o Senhor Jesus te dá o equilíbrio. Eu desequilibrado, se você estiver desequilibrado, você perde o rumo da sua vida. Você perde o rumo. Você fica perdido e vai demolir. Vai desabar. Vai chegar um momento que vai desabar. Vai cair. Salmo 81:6, olha o que o salmista fala. Irmãos, vamos ficar atentos, querido. Vamos ficar atentos. A fé é o firme fundamento. Olha o que o salmista ele diz aqui, olha só, 81:6. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros. O Senhor ele tira o peso dos nossos ombros. Suas mãos ficaram livres aqui, dos cestos de cargas. Aleluia. São os fardos que a gente leva desnecessariamente. Você está levando o fardo desnecessariamente. O Senhor nesta noite, Ele quer te aliviar. Amém. Ele fala, tirei o peso dos seus ombros. Deus já tirou o peso dos nossos ombros através de Jesus, na morte e a ressurreição dele. Amém? Amém, Senhor. Vocês estão entendendo, querido? Nós precisamos ter na nossa vida um firme alicerce, firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? Esperar. Amém? Então a palavra fundamento, ela no grego, ela significa isso, ficar sobre. E a segunda coisa que ela significa também é estar sobre a reivindicação de que dá propriedade para sustentar a sua validade. Essa palavra fundamento, ela vai também para o lado jurídico. Amém? A gente estava falando aqui, sobre o processo. Então, um bom advogado, ele faz a sua petição, ele faz tudo ali, para que ele tem que estar fundamentado. E aí, me parece que Paulo ele pega um gancho e vai lá para Romanos 5, põe aí. Ele pega, eu acho que lendo Hebreus 11:1, a Bíblia não fala quem escreveu, mas o autor, mas me parece que Paulo ele pega um gancho
de Romanos 11:1 e vai lá para de Hebreus 11:1 e vai lá para Romanos 5:1 e diz o seguinte lá em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé. Essa palavra justificado é a mesma que ele chama lá de fundamentados. É a mesma palavra, é o mesmo significado de fundamentados. Por quê? Porque ele reivindica. Quando um advogado ele vai para uma audiência, ele vai fundamentado em alguma coisa para poder ganhar. Ele chegou, olha, aconteceu isso e isso. Ele escreve por quê? Então, fundamento e justificação é a mesma coisa. E ele fala aqui, ó, tendo sido o quê? Pois justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Se nós, irmã, olha só, se nós não estivermos fundamentados no Senhor, não teremos paz. E muitas pessoas estão andando na igreja e não têm paz. Sabe por quê? Porque não está fundamentado na fé no Senhor Jesus. O seu fundamento foi construído errado. Está faltando paz aí? Se está faltando paz, tem alguma coisa errada. Porque ele fala aqui, olha, nós já fomos o quê? Justificados. Se eu estou fundamentado na fé no Senhor, eu tenho que ter paz quando vem os ventos, quando vem as tempestades, quando bate na casa, quando bate na estrutura da minha vida. Eu preciso ter paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Avança. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, o que? Obtivemos acesso pela fé a esta graça, querido. Então, o que acontece aqui? Esta graça é um favor imerecido. Nós já fomos justificados. Sabe o que é isso? Não precisa pagar os 30% ao advogado. Jesus falou, olha só, eu vou fazer essa petição. Na verdade, ele já fez isso na cruz do Calvário, já foi pago. Tu não precisa pagar mais o advogado. Você não precisa pagar. Quando ele chega lá, você ganha. Já foi justificado, bateu o martelo. Quanto que é, advogado? Não precisa pagar, não. A causa ganha. Não precisa pagar, porque já foi pago. É isso que é a graça. Por meio de quem obtivemos, por meio de quem? Jesus, nós já obtivemos. Fomos justificados ou fundamentados, né? Por meio dele temos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos o quê? Firmes. Estamos firmes. E aí ele fala, aí que vai entrar, irmãos, olha só, e nós gloriamos o que? Na esperança da glória. Você sabe o que significa gloriar? É vestir-se de glória, é ter satisfação. Eu preciso ter satisfação porque na esperança eu preciso estar tranquilo, vestir de glória. Quando ele fala, Paulo, ele está falando aqui, ele fala aqui, ó, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está tendo que tranquilidade em esperar. Às vezes você está com o filho nas drogas, você tem que se gloriar, tem que esperar, ter prazer, não ficar impaciente. Estou sem dinheiro, estou sem emprego, meu pai está enfermo, minha mãe está com um problema assim. Espera, se gloria, tenha satisfação em esperar. Amém? Amém. A irmã já ficou grávida várias vezes, não é isso? 7 vezes. E aí, a irmã queria ter filho com 5 meses? Não? Não esperou? Né? Quando eu era criança, a gente falava, e aquela mulher está esperando um bebê. Esperando um bebê. Não é isso?
Então, a irmã estava aqui se gloriando em esperar completar os 9 meses. Por quê? Porque se viesse antes, então nós temos que aprender ao que? A nos gloriar na esperança. Esperar é só esperar acontecer, deixar Deus agir. Poxa, pastor, mas está demorando muito. Espera. Espera no Senhor, espera nele, confia nele, e o mais ele fará. Não é isso? Passa o próximo versículo. Então ele fala aqui, por meio de quem obtivemos acesso à fé. Olha só, irmãos, existe um processo. Nossa fé, ela vai por etapas. Ela vai por etapas. Então, olha, uma coisa, nós precisamos nos gloriar, ter satisfação na espera, amém? Amém. Amém? Amém. E aí, Paulo ele continua, não é isso? No versículo 3 ele fala o quê? Volta aí, isso. Não só isso o quê? Não só gloriar na esperança, mas ao que? Não só, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora parece que ele começa a pegar pesado. Porque até o momento de esperar, é por isso que a Bíblia, é por isso que muita gente, vou falar baixinho aqui, ninguém quer, muita gente não quer andar com Cristo, porque parece que uma coisa dessa, quando ele fala que eu preciso me gloriar nas tribulações. Você sabe o que é uma tribulação, irmão? A tribulação é um sofrimento resultante, entendeu? De algo, de alguma circunstância na nossa vida. Um exemplo, você está andando, uma mulher está andando, e daqui a pouco ela vai fazer um exame, aparece um câncer de ovário, um câncer. Isso é uma tribulação. Está andando, de repente, quando escuta, o seu filho foi preso. E aí Paulo está mandando o quê? Se gloriar nas tribulações. Eu e você precisamos nos gloriar nas tribulações, nas aflições, nas angústias decorrente, causado que pelas circunstâncias da vida. Você precisa se gloriar nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir, ela vai gerar perseverança ou paciência. Outra tradução fala o quê? Impaciência ou perseverança. E aí eu fui pesquisar essa palavra perseverança, paciência, no grego. Deixa eu te falar, o Novo Testamento foi escrito no grego, tirando algumas palavras que foi traduzida já esqueci até, no aramaico, mas a maioria foi escrita no grego. E essa palavra perseverança, irmão, ela significa, sabe o que? Hipomone. Desculpa. Hipomone, que significa o que? Mais que a fortaleza. Espírito que pode vencer o mundo. Não um espírito que resiste passivamente. Não é um espírito que resiste passivamente. Hipomone, repete comigo. Hipomone. Paciência, perseverança. Mas que vence e conquista as provas e tribulações. Hipomone não é um espírito que se deita e permite o quê? Que as águas lhe cubram. Mas é o espírito que enfrenta as coisas e as supera. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é hipomone. Então olha só, quando eu me deleito, eu tenho prazer nas tribulações, vai me gerar a paciência ou a perseverança, vai me gerar a hipomone. Eu não vou chegar
e vou o quê? Me entregar assim facilmente a uma circunstância, a uma dificuldade. Mas não, eu não vou deitar que nem a gente, né? Deitar lá na água agora, deixa a água vir, acabou tudo, vou sucumbir, já era. Não. Hipomone. Não é o espírito que se deita, mas é aquele que vence e conquista as provas e tribulações. Mas aí ele não para só aqui. E aí Paulo não para, porque nos gloriamos nas tribulações e sabemos que ela vai produzir dentro de nós essa perseverança. E aí a perseverança, ela vai fazer, sabe o que, irmã? Ela vai produzir o que? Um caráter aprovado. Ela vai produzir, ou experiência em outras traduções. E aí eu fui pesquisar o que é essa palavra, caráter aprovado ou experiência. A palavra no grego significa dokimé. Dokimé, sabe o que é? É quando eu pego uma moeda, quando eu pego um metal, como ouro ou prata, e coloco no cadinho e derreto, para tirar as impurezas. Dokimé. Então, quando eu passo por várias dessas etapas e chego no caráter aprovado, é porque eu e você já entramos no cadinho de Deus, na cunha, né? Tem um nome também, aonde põe a moeda. Cunhar a moeda, para o quê? Porque dentro dali existem impurezas arraigadas no metal da moeda, seu Zeca. Esse é o caráter aprovado. Quando Paulo fala, quando passa isso tudo, você passou pela cunha e tirou todas as impurezas. Oh glória, aleluia. Amém. Você quer ser aprovado por Deus, você quer ter um caráter aprovado. Deixa vir as tribulações. Vem em mim, pode vir as tribulações, eu vou ter, eu vou confiar no Senhor. Isso é o que? É a fé, é o firme fundamento. Então, olha só, a gente precisa vencer as etapas. A nossa fé, ela precisa vencer todas essas etapas. E aí, não é isso? Foi o que? A perseverança vai produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai o quê? Produzir esperança. Esperança. Opa! Esperança, voltamos lá para o quê? Hebreus 11, 1. Que fala o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmãos, nós precisamos esperar e acontecer e entrar todo nesse processo. Todo nesse processo. Precisamos estar apoiado na rocha, confiar nele. Sabemos que fomos justificados. Sabendo que ele nos justificou, porque foi de graça. Foi de graça. E aí a gente nos gloriar na espera, sabendo que ela vai produzir, vai produzindo a experiência, e vamos sendo a caráter aprovado, até chegar o que? Na esperança. Chegar na esperança. E aí no versículo 5, ele fala o que? Já está aqui. E a esperança não nos decepciona. A esperança, sabe o que significa a palavra decepcionar aqui? É desviar do alvo. Essa palavra no original ela significa desapontar, não é isso? Ou decepcionar, é desviar do alvo. Nós estamos andando, a nossa fé está andando com Cristo, está andando, de repente começa a vir as lutas, as tribulações, e aí a gente começa a sair do alvo. Mas ele está falando que essa esperança, irmão Zé, não te decepciona, não faz você desviar do alvo. Aleluia! Glória a Deus. Não vai. Obrigada, Jesus. Porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado. Vai existir, irmão, existirá situações na minha e na sua vida em que você terá que exercer fé, filhão. Filhinha, escuta isso. Vai ter momentos na sua vida que você terá que exercer fé. Senhor. A fé será direcionada para você. Ou você confia, ou você é posto na rocha, você fica ali na rocha e confia no Senhor, espera nele. Mas a fé, ela vai aparecer, a situação vai ser colocada, e aí você vai ser direcionado. A fé será direcionada para você. O acontecimento da fé estará condicionada, sabe o que? A sua e a minha atitude. Ou eu escolho a areia, ou eu escolho a rocha. Ou eu confio, ou eu espero em Deus, ou eu coloco o meu alicerce em Deus, na rocha ou na areia. Amém? Amém, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, eu estou falando aqui, eu sei que isso não é fácil. Nós confiarmos num Deus invisível. Nós confiarmos sabendo que aquilo que, na verdade, deixa eu te falar aqui, já existe no mundo espiritual, simplesmente ainda não materializou. Eu sei que é difícil a gente crer na materialização daquilo que esperamos, mas isso é a fé. Se fosse tudo fácil, irmão Zeca, né? Não, deixa. Sabe o que ia acontecer? Nós não iríamos nem dar glórias a Deus. Eu posso, nas minhas forças, eu vou fazer, eu tenho condição, eu tenho capacidade, eu tenho dinheiro e pronto, acabou. Que Deus? Não. Mas a gente precisa depender dEle. É verdade. Crer nele. Crer no invisível. Obrigada pelas provas. Amém. Aleluia. Se não existissem os obstáculos, o caminho seria enfadonho. É isso aí. Ou seja, resumindo, a prova da fé, quando nós somos colocados nesse teste da fé, a nossa confiança, preste atenção aqui no que eu vou falar, ela precisa ser absoluta no cumprimento de algo que ainda não aconteceu. A sua fé, quando ela é posta em prova, a sua confiança, ela precisa ser absoluta. Precisa ser absoluta no cumprimento de algo que ainda não aconteceu, naquilo que você tem que e precisa esperar. Deus, Ele sabe o momento de agir, é Ele que faz no tempo dEle. O que eu e você precisamos é esperar o momento certo para Ele poder agir. Mas para isso eu preciso estar nele. Porque para eu poder aguentar todas essas dificuldades, todos esses intempéries, toda essa situação difícil, toda a tribulação, e aí aguardar um momento, e aí lá no final nós vamos ter um caráter aprovado. Aleluia. Amém? Creio. Amém? Em nome de Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, vamos orar. Vamos orar. Você que está nos ouvindo nesta noite,
você que ouviu essa palavra, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu sei que exercer fé não é fácil, mas você pode, porque a Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela sua vida que está nos vendo aqui. Amém. Eu sei que vai existir momentos, eu sei que talvez você esteja vivendo momentos difíceis e você está assim, eu estou na areia. O meu apoio está na areia, porque eu não consigo sair, eu não consigo, já tem tempo. E agora parece que está pior, eu estou sucumbindo, eu estou me definhando. Sabe que o Senhor está te mandando agora, nesse momento, você pisar na rocha, se apoiar na rocha. E o mais Ele vai fazer na sua vida. É um processo. Calma, fica tranquilo. É um processo. Mas você precisa decidir. Você precisa primeiro crer, para depois entender. Primeiro você tem que dizer, primeiro eu creio, depois eu entendo como fazer. Então nessa hora eu quero eu pedir, você coloca a sua mão no seu peito, no seu coração, nessa hora. Pai, eu quero nessa hora orar por essas vidas que ouviram, Senhor, ó Deus, em que entenderam que a fé, ela é o firme fundamento, ela é o alicerce sólido das coisas que se espera, e a convicção, ó Deus, dos fatos que não se veem. Deus, nessa hora eu te peço, Senhor, para tu entrar na mente e no coração, ó Espírito Santo, dessas vidas, convencendo-as das coisas que elas não estão vendo. Deus, em nome de Jesus, fazendo com que dentro dela gere uma fé, não na fé nela, não na fé nas coisas naturais, mas a fé no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fazendo produzir nela, dentro dela, uma fé na qual ela vai lidar com o que ela não pode e não está vendo agora. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que tu tire, Senhor, dos ombros dela nessa hora, que ela possa te entregar agora toda a sobrecarga. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está, Senhor, pesando nas costas dela. Ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que está fazendo ela cansar, ó Pai, de toda a carga emocional, carga mental, espiritual. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ela possa, Senhor, estar nesse momento, ó Deus, confiando em Ti, Senhor. Ó Deus, esperando o Senhor fazer. A fé é isso, é dar passos no invisível, para poder ver o visível mais à frente, a se materializar. Ó Deus, ajuda, Senhor, ajuda essas pessoas, ó Pai, que nos ouviram, que nos viram aqui, Senhor, amém, e que entenderam, que elas possam, Deus, botar a sua prova de fé nesse momento, e dizer, e lançar-se aos seus braços, e apoiar-se na rocha. A rocha vai ter o suprimento, na rocha vai ter o abrigo, na rocha vai ter a segurança. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo, Senhor. Guarda, livra de todo o mal, faz ela provar de Ti, faz ela experimentar através da fé, da confiança no Senhor, e o mais o Senhor vai fazer na vida dela, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, por quê? Porque em Ti está o sim e o amém. Ó Deus, e o Senhor já está ligando aqui na terra como no céu. Aleluia. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus venha guardar a sua vida, venha te livrar, e que o Espírito Santo
você possa dar guarida para ele, para poder produzir dentro de você a paciência, a perseverança, a esperança. Amém, E ter Senhor, quero. um caráter aprovado, em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor naquele que te amou e se entregou por você. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Obrigada, o Senhor te amamos. dos Senhores. Que Ele te dê a paz que você precisa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, esteja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, e não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizemos amém, amém, Amém. assim seja. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Louvado seja o teu nome.